Sejam todos muito bem-vindos no 7º episódio do Princípio Cast, o podcast da Excelência RH. Estamos mais uma vez, eu e a doutora Vânia, minha super esposa, minha super sócia, que está aqui ao meu lado também para entrevistarmos um super amigo nosso, cliente, uma pessoa que eu admiro demais com a sua trajetória. Ele vai contar um pouquinho dos perrengues que passou, dos altos e baixos, dos momentos tristes, mas principalmente desses momentos não tão alegres, dos percalços que vão surgindo e cada obstáculo que ele foi passando e ficando mais forte. Ele está aqui na nossa frente, daqui a pouquinho nós já vamos apresentá-lo. Quem vos fala aqui é o Alei Júnior, sócio proprietário da Excelência RH, um apaixonado por vendas, um apaixonado por pessoas e que adora escutar histórias inspiradoras e que com certeza vai inspirar você também. É isso, doutora Vânia? Exatamente. Quem fala aqui é a diretora técnica da Excelência RH, que tem uma formação em psicologia e é doutora em neurociências e é encantada por desenvolver ainda mais os talentos que ela recebe no seu dia a dia, que ela conecta nas empresas, assim como o Jean, né, que era um grande diamante que estava para se descobrir, enfim, e foi desenvolvido, passou por um processo de mentoria e está aqui hoje para brindar, né, esse momento tão especial da sua carreira. E a gente está muito feliz de te receber aqui, Jean. É uma satisfação para a Excelência RH tê-lo como uma pessoa que esteve conosco, né, por um bom período e que continua agora numa outra configuração, como um cliente que atendemos com muita satisfação na área de gestão de pessoas. Bom, Vânia, Júnior, né, eu fico muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. E eu estava pensando, né, nesses anos que a gente se conhece e se relacionou como cliente, de um lado da mesa e de outros, né, em vários momentos, e agora a gente está aqui conversando e vocês têm feito esse convite para mim. Eu fiquei assim muito feliz, principalmente porque eu sei que é um projeto que eu estou aqui no 7º episódio já, e vocês lembraram de mim, né, de me convidar em tantos anos que a Excelência tem de trabalho, me convidarem para estar aqui hoje. Isso dá uma sensação assim de alegria, estou no caminho certo, né? Estou fazendo alguma coisa boa, alguma coisa que está dando resultado, e me chamaram lá para compartilhar isso, né? Então acho que chegou o momento de realmente começar. Sempre me cobro muito, né? Mas olhar para mim e pensar, chegou o momento de começar a compartilhar essa história, né, com outras pessoas e ajudar quem passou pelo mesmo caminho que eu trilhei e ainda venho trilhando. E nós não podemos deixar de passar uma história tão bacana, tão diferenciada, teria que estar sendo contada aqui, principalmente de princípios. Olha só, que legal. Principalmente de princípios, que o Princípio Cast, em primeiro lugar, para você, quem está sentado aqui é uma pessoa de princípio, pessoa... Sim. Senão não senta aqui, senão não sentaria aí. E depois lembre-se de se apresentar, a sua profissão. E antes de tu se apresentar, a Vânia falou uma coisa muito legal, que é você, um diamante a ser lapidado. Foi isso que você falou, né? Uhum. E eu li uma frase semana passada, que o diamante nada mais é do que um carvão que suportou muito bem a pressão e virou um diamante. Então, olha só... Tu deve ter suportado muitas pessoas que nós já vamos escutar aí, mas depois, então se apresenta aí para os nossos, quem está escutando, quem está assistindo também. Bom, pessoal, meu nome é Jean Coral da Rocha, né, eu sou advogado, atuo exclusivamente com direito tributário e tenho escritório aqui em Criciúma, né, no centro da cidade, no Catarina Gadzinski. O escritório é relativamente novo, né, tem 1 ano e 3 meses e comecei sozinho, né, e já somos 6 pessoas comigo lá, diretamente, né? Uau! Se a gente for contar com os advogados e contadores que são parceiros do escritório, aí já atingimos 15 pessoas, né? Que fantástico! Uma operação de 1 ano como escritório de advocacia, né? Então, claro, isso não começou do zero, não me formei há 1 ano e 3 meses atrás. Fui sócio de um outro escritório, né? Tive toda uma trajetória que me preparou, inclusive com a Excelência RH, e a gente vai poder contar isso aqui, né? Para abrir esse escritório e conseguir ter um retorno, né, tão rápido assim. Uhum. Mas basicamente é isso, né? Sou advogado há 5 anos, atuo exclusivamente com direito tributário, né? Tenho pós-graduação em direito tributário e empresarial.
E, acima de tudo, acima até de advogado, me considero um empreendedor, né? Uau, empreendedor, vendedor. Exatamente. Né? Para quem está começando aqui, E nós já vamos eu chegar sempre nessa gosto história. de deixar alguma coisa solta, né? E falar para o pessoal que eu estou com um problema, né? Apesar de estar aqui hoje. Eu estou com um problema no meu escritório, pessoal, que é não estou conseguindo entregar tudo que a gente está vendendo. Estou tendo que pedir lá pro setor comercial segurar um pouco, né? Meu Deus. Porque... Pessoal, você tem ideia? Tem gente que é ao contrário, né? Tá lutando por cliente e o Jean nós já vamos chegar lá também, Jean. Porque é o seguinte, a gente divide o Princípio Cast em 3 Claro. etapas, que é o passado, o presente e o futuro. Então vamos começar lá no passado. Tu é formado já há 5 anos, você 5 falou, que é uma anos. carreira relativamente nova. Sim. 5 anos é uma jovem. trajetória... É um curto espaço de tempo por tudo que você já conquistou. Mas antes disso, quem era o Jean criança e como que essa criança depois se tornou adolescente e o porquê escolheu direito? Isso tem a ver com a minha criação. E eu sou filho de pais evangélicos, tive uma criação muito dura, assim. E na época, eu acho que eu já contei essa história para o Júnior, mas basicamente eu cresci sem televisão, assim. Eu fui ter televisão em casa. Eu Foi tinha um uns 10 sortudo. anos. Foi um sortudo. Ou não? Porque, claro, como Teve a criança era um oportunidade de risco. ler muito. Como criança. É, Brincadeiras à realmente. parte, como Sim, criança, porque, imagino que... basicamente, tu via os teus amigos, né? Tu via os desenhos da época e tu via desenhos na casa de amigos, jogava videogame na casa deles e tal. Mas foi da criação do meu pai e da minha mãe. Hoje isso não existe mais, né? Foi da época. Mas, claro, fui beneficiado, porque o que eu tinha para fazer era ler, né? E aí eu acabei com a biblioteca da escola, assim. E aprendi a ler já no pré, né? Então isso até hoje No eu pré? tenho, sim, tenho reflexos Olha disso. Fui só que orador da minha maravilha. formatura no pré, coincidentemente fui orador da minha faculdade também, né? E eu acho que acabei sendo premiado, sim, né? Imagina que você está lá pagando preço na academia lá para criar um corpo bom e você consegue atingir seus objetivos, né? Foi a força, mas a mãe ali me incentivou muito a ler e aí isso acabou despertando, né? Depois de decidir pelo curso que eu ia escolher, né, e me tornar advogado. Eu cheguei a cursar propaganda e publicidade um período, me considero uma pessoa bastante criativa, e isso agora que eu estou começando a parte de marketing do meu escritório, né, me ajuda, assim. Ótimo. As ideias Nossa, excelente. surgem para mim, não sei explicar isso, mas espero que continue, né, porque não adianta ter algumas ideias e parar por ali. Mas eu quero hoje, né, transformar a minha área, que o direito tributário é uma coisa, de certa forma... você fizer uma palestra, né, Júnior, e perguntar para as pessoas ali, quem aqui adora empresário, cuidar da parte tributária de sua empresa? Vai ficar um barulhinho de grilo aquilo, né? Então, eu acho que ser criativo na minha área é uma coisa importante. Eu espero que cada vez eu possa mais desenvolver isso, né? Mas, basicamente, parei de cursar publicidade e decidi ir para o direito, né? Justamente por gostar de ler, foi uma coisa que me ajudou a decidir na época. A gente lê muito na faculdade, né, de direito. Essa é a minha história aí, de escolha pela profissão. Que bacana, hein? Agora eu entendi o porquê daquele vídeo tão criativo, mas depois nós vamos falar sobre Vamos falar do isso. vídeo, né? Vamos falar do vídeo. Começando. E Vânia, então, tu teve bastante contato também com o Jean depois que ele se formou dentro do escritório, que depois já vai falar para nós que tu era sócio lá da Marcominha Advocacia. Como que foi, né, Vaninha, quando eu voltei lá e disse, olha, a gente tem um escritório de advocacia para trabalhar e tem pessoas muito bacanas lá e, assim, são advogados, são técnicos. Como que foi depois, então? Faça essa pergunta para o Jean, né? Como que foi quando ele teve o contato contigo, com os testes, enfim, que foi o primeiro passo, né, Jean? Claro. Um dos. Eu lembro até hoje, né? Aqueles 3 jovens chegando lá na consultoria. E eu pensei, nossa... Dá até um arrepio aqui. Né? E com um ânimo, com um Sim. gás, a gente quer fazer diferente. Então, vocês muito cedo querendo empreender, mas com uma gestão de pessoas desenvolvida, né? E com um olhar meio Google e Disney. Nós vamos encantar, a Sim. gente tem que fazer o melhor. E aquilo deu um gás. Eu me senti muito responsável de entregar um desenvolvimento para vocês. É estimulante, né? Porque a gente gosta, a gente se sente muito bem fazendo isso, e a vontade de vocês de aprender. Eu lembro que no primeiro momento chegaram os 3, né? Assim, chegaram bem cedo, e já questionando, perguntando, querendo entender o que nós iríamos fazer.
e rapidamente a gente começou a desenvolver todo o processo de mentoria, desenvolvimento, gestão de pessoas lá no escritório, buscando a secretária nova, enfim. E foi muito bacana ao longo do tempo que estivemos juntos nessa fase, né? Sim. Então, para mim, foi um prazer, uma satisfação muito grande. Então, a Vânia falando isso... parte dessa história. E como que foi, então, Gia, quando a gente chegou lá pela primeira vez e apontamos, para o pessoal entender, apontamos um teste que vocês fizeram e depois foi uma entrega de um relatório. Às vezes as pessoas... Por que eu faço essa pergunta? Às vezes as pessoas pensam que, meu Deus do céu, é um bicho de 7 cabeças, isso, aquilo. Como que foi a experiência, então, quando teve uma devolutiva e você, por tudo que vocês queriam, bora falar de ti, né? Mas tudo que o escritório queria. Google, que a Vânia falou que vocês queriam ter tecnologia e dizem que vocês queriam encantar os clientes. Isso era muito claro, está muito claro e me lembro muito disso na cabeça. Mas como foi, então, a devolutiva do teste seu e a evolução do plano de ação? Bom, assim, Júnior e Vânia, né? Eu tenho toda a humildade do mundo para falar que quem eu tenho me tornado hoje e me tornado a cada dia, porque é sempre uma construção, né? E não para aqui. O escritório está no começo, né? Apesar dos resultados significativos que a gente vem tendo na cidade, na região e no Brasil, porque é isso que está acontecendo. Eu tenho toda a humildade do mundo para dizer que esse Jean, que está construindo isso hoje, ele é fruto de auxílio que ele teve também, né? Ao longo da carreira e da vida. E a Marcomia Advocacia, né, o próprio Eduardo, que continua meu amigo, né, meu amigo desde a infância, a gente não seguiu juntos na sociedade, mas na amizade a gente se fala ainda, tem uma admiração um pelo trabalho do outro e até se ajuda, né? Foi um dos fatores que me trouxe até onde eu estou hoje, né? E a Excelência RH e vocês, né, também. Então, hoje, se eu fizer uma listinha lá de pessoas que passaram na minha vida, que me ajudaram a chegar onde eu estou chegando hoje, né? Vocês têm um nome lá escrito. Que bom. A gente fica feliz porque foi uma linda história. Está sendo ainda, né? Precisando ainda muito de vocês, construindo equipe. Né? Já estamos aí em 6 pessoas, né, no escritório, que falei ali diretamente. Mas, basicamente, como eu estava dizendo, então, a Excelência teve essa participação e foi essencial, essa devolutiva, entender o meu perfil, entender quem o Jean era, por que ele era tão ligado a regras, né, Vânia? Algo que a gente estudou muito. Por que ele tinha um pouco de síndrome do impostor, né, que achava que nunca estava pronto. E quantas pessoas sofrem com isso, né, que sempre acham que não estão prontas. E eu olho para trás, assim, esses dias eu me peguei pensando nisso. Porque hoje eu estou me tornando um mentor, né, de pessoas. Não vendendo uma mentoria, um curso ainda, não que isso um dia não possa acontecer. Né? Depois vou contar um pouco do modelo de negócio também para vocês. Mas olhar para trás e ver que aquele Jean, né, com aquelas fragilidades e que teve aquele suporte, aquele apoio, se tornou quem ele é hoje. E hoje ele ajuda outras pessoas, outras empresas. Isso é sensacional. Vocês fazem parte disso, né? Legal. Então, é o que eu tenho para falar, assim, sem muita resposta técnica. Eu lembro, e o Eduardo falou isso no primeiro princípio cast, o Eduardo foi o primeiro convidado, que vou fazer a pergunta para ti também, né? Claro. Quando tu lembra, quando a gente daí começou também a fazer o desenvolvimento das competências de venda, que vocês chegaram para mim e me mostraram um material. Tu lembra desse material? Lembro. E tu lembra o que aconteceu? A gente exterminou o material. Exterminou o material. E eu perguntei, quantos que vocês venderam com esse material? Não, a gente ainda não vendeu. Até porque se tivesse vendido com aquele material, eu falei para o Eduardo, falo para ti também, vocês tinham que ser muito bom. Sim. Porque o material, ele... Olha... Não, ele era robotizado. Não, ele não, realmente ele não servia para vender. E era alguém que ensinou vocês a vender com aquilo, mas está tudo bem. É uma coisa também não só de quem ensinou, Júnior, mas também da profissão, né? Das próprias regras da OAB. Pode ser. E o pessoal... O mundo está mudando, a própria OAB está mudando. Né? A gente, claro, tem os limites, né, éticos, a gente precisa seguir eles. Com certeza. Mas, assim, eu lembro de coisas que nós fazíamos. No contrato consta, né, quando a gente entra com uma ação judicial, que existe a questão da sucumbência, que ao ir para a justiça você pode perder aquele processo. O advogado ele não pode prometer resultado, né? E apesar de que hoje, como eu atuo um pouco fora de atividades privativas da advocacia, né, como eu sou advogado e tributarista, né, não sou mais só advogado. Sim. Sou empresário também, né? E então a gente acaba saindo de umas atividades que não são privativas da advocacia, a gente tem mais liberdade, né, para estar atuando e explicando. Porque, por exemplo, você faz uma auditoria na empresa, né, e você identifica
fatores ali que errou na tributação e vai ter um dinheiro a recuperar, né? Vai ter que ajustar algum ponto, estava tributando algum produto errado, um erro de cadastro, né? De código de produto, de classificação fiscal. Então, é óbvio que aquilo dá para ser ajustado e ajustado vai gerar um crédito. Então, não, eu vou ajustar isso aqui e vou ajudar a tua empresa. Então, tem coisas que não é uma promessa, né? É um fato. Uhum. Mas, quando você vai atuar judicialmente, tem a questão da sucumbência se você perde, né? Claro. E eu lembro que a gente colocava aquilo praticamente em caixa alta no nosso contrato e na hora de reunir com o cliente frisava aquela sucumbência, né? Então, aquilo assusta a pessoa do outro lado. Você tem que deixar claro, mas você tem que aprender a vender. E quando você não tem uma preparação, né, uma ajuda, você não sabe fazer isso, né? Você mais assusta os clientes do que converte. Exatamente. É tudo como é passado, né? Sim. E daí vocês lembram quando vieram... Eu não me lembro qual que era o cliente agora, Jean, mas vocês vieram com o primeiro contrato assinado. A gente treinou exaustivamente. Acho que foi até por videochamada. Vocês falaram, a gente vai entrar o cliente. Júnior, agora tu vai auxiliar eu e o Eduardo aqui. Acho que foi numa videochamada, foi. E foi assim, ó, à tarde nós vamos lá, nós vamos trazer esse contrato assinado, nós vamos tomar um espumante lá no escritório. Esses dois me ligaram festejando, Juninho, fechamos o negócio aqui e tal. Tu lembra dessa história? Lembro. E daí tomamos champanhe aonde? Na caneca. Na caneca. História legal. Na caneca Esse dia do foi escritório. muito emocionante para mim, porque quando a gente começou, né, na época, assim, para o pessoal entender, o Eduardo me convidou para fundar a área tributária do escritório. Sim, né? é legal contar um pouquinho dessa história para quem não conhece. É verdade, é verdade. Então, o Eduardo passou por aqui, né? O pessoal pode ouvir o podcast dele ali, conhecer um pouco a história dele, do pai dele e de tudo, né? Mas quando ele iniciou a área tributária, a gente começou, a gente se preparou muito, né? Inclusive com os treinamentos, e a gente estava ali garimpando, buscando achar o primeiro cliente. E não achávamos, né? Não conseguia fechar o primeiro contrato, porque também não encontrava o cliente com os requisitos que precisava, né? E vendas também tem muito isso. Que é a preparação e planejamento. Planejamento. Aham. E, o primeiro passo da venda. E não... O vendedor, se ele ouve o não, se ele encontra dificuldade, se ele conseguir passar essa barreira, ele vai ser um vendedor, ele vai ter sucesso, né? Porque vender é para poucos, tu concorda, Júnior? Eu concordo. Para poucos. Porque o cara que ele não... Né, não se dedica. Ele não se dedica. Não se prepara. Não tem resiliência. E ele vai ouvir o não, ele vai para casa chorar. Triste, né? Então, e ali, naquela época eu entendi. Né? E eu vou dar um parênteses para você, até a importância de vocês também, voltando à pergunta que tu me fez. Né? Uhum. Porque eu lembro que a gente demorou a achar esse cliente. Achamos alguns, tivemos alguns nãos, né? A gente estava se preparando ainda no começo. E quando a gente fechou o primeiro, foi uma avalanche assim na sequência. Né? É onde passa o boi, passa uma boiada. Exatamente. Eu lembro que eu falei para o Eduardo, cara, a gente encontrou um. Sabe o que significa? A gente fechou um. Tem outros. Né? Empreendedorismo, sucesso, eu acredito, não são palavras minhas, são de um livro que eu li, ele é uma ciência exata. Né? Então, hoje, existe uma fórmula para a pessoa que está ali com baixa venda no seu negócio, né? Que não está conseguindo performar. Existe algo que ela pode fazer para conseguir resolver aquilo ali. Ela, primeiro de tudo, ela tem que acreditar. E depois, se sozinha ela não for capaz, buscar ajuda, né? Se preparar. E a Mas venda, tem como. Na atualidade, ela tem que ter muita conexão com o propósito. Sim. Qual o meu propósito nesse mundo? O que eu agrego de valor para o meu cliente? E ser uma venda consultiva, porque eu vou dar algo que realmente esse cliente precisa e vai fazer total sentido. E aí, não tem que segure, né? Porque se você tem propósito e Exatamente. vai fazer uma venda consultiva, vai entregar uma solução ou um produto para o teu cliente, não tenho dúvida que isso vai ser contínuo. Claro, tu tem que fazer propósito. O planejamento dos clientes que tem a ver com o teu propósito e com a tua entrega. E eu encontrei o meu, sabia? Depois a gente pode... Legal. Propósito é uma coisa que quem não encontrou ainda, né, pode ouvir e às vezes fica pensando, que palavra batida, né? Aí, palavra batida. Né? Sai daí. Mas o dia que você encontrar o seu propósito, e depois podemos entrar um pouquinho nisso. Vamos entrar até porque... Mas ali foi isso, Júnior, né? Hoje é bacana você trazer isso, porque eu lembro que quando a gente fez uma ferramenta que chama Canvas de Vendas, que traz mais à tona a missão, a gente vai conduzindo os nossos clientes dentro do Canvas para que fique muito aflorada a missão e o propósito da empresa para que você possa levar ali para os colaboradores. Hoje eu não faço mais nenhum projeto que não tenha o Canvas. Se a pessoa diz, não acredito nisso, a pessoa não está pronta
para nós. Concordo. E depois disso aí, então, fecharam o primeiro negócio. O Jean viu que... Ô, Eduardo, tem mais desse por aí. Eu lembro que a gente trabalhou muito em planejamento, foi setorizando, a gente foi dando direcionamento. É engraçado, né, Júnior, que não tem como a gente continuar aqui sem contar todo esse histórico. É né? isso. E era uma vez por semana a gente se reunia. E logo em seguida, tu começou também daí fazendo, se não me falar a memória, a mentoria com a Vânia. Foi isso? Sim. Foi logo em seguida, né? Tu lembra o que te levou daí buscar essa mentoria? Porque tu já estava no outro degrau falando em vendas, certo? Sim. Que vocês já estavam realmente... Passou o primeiro contrato, parece que foi fluindo. Isso. E por isso que eu falei daquilo, porque às vezes se você não tem uma preparação, não tem alguém te acompanhando, você desiste, né? E talvez a gente não teria conseguido aquele primeiro contrato, enxergado aquele mundo e continuado, perseverado. A técnica da caneta. Exatamente. Então, lembra o que te levou a levar daí as mentorias individuais com a Vânia? Quais eram os principais objetivos na época? Você lembra? Assim, Júnior, eu acho que todo mundo consegue chegar em algum lugar, né, se dedicando com o tempo. O tempo ele faz coisas maravilhosas pelas pessoas, todo mundo pode se desenvolver, né? E talvez eu chegaria hoje, onde eu estou nesse momento da minha carreira, sem a Excelência RH, sem as mentorias, sem vocês, sendo bem honesto, né? Sem todas as pessoas que passaram na minha vida. Mas quando? Né? Quando? Meu escritório tem 1 ano e 3 meses. Né? A gente tem hoje 5 colaboradores diretos, né? Uhum. E fora as outras pessoas envolvidas no projeto. Será que eu ia conseguir isso em 1 ano e 3 meses, sem toda a preparação que eu tive, né? E esse apoio? Então, eu sou, como eu falei, muito humilde, muito grato por tudo. E, na época, eu ainda estava muito jovem, né? Eu tinha praticamente me formado, tinha 1 ano ali atuando, quando a gente iniciou esse projeto, na época, com o Eduardo. E, justamente por essa preparação em vendas, comercial, atendimento ao cliente, dentre outras coisas, não demorou muito para a gente chegar e sentar na mesa de grandes empresários aqui da região. Né? Então, era um garoto ainda, eu tenho que admitir. E o Eduardo já divulgava mais tempo, né? Foi um mentor para mim também. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu estava ainda aprendendo até sobre o mundo tributário, mas a gente se encorajou, a gente se preparava, né, para entregar aquilo que a gente conseguiria entregar, e começou a aparecer os clientes, né, para a gente fazer as reuniões e fechamentos. E aí que o Jean se viu, né, como um cara à frente a esses grandes empresários aí com muita experiência, né? Pois então, e como era sentar às vezes, né? Porque a tua sabedoria, o teu conhecimento é o mesmo na frente do A, do B ou do C, não vai mudar. Sim. O teu conhecimento. Hoje é diferente, claro. Okay, mas a época bagagem, também, né? Certo. Mas assim, naqueles dias lá, o teu conhecimento era igual. Se tu sentasse de manhã e de tarde com 2 pessoas, o teu conhecimento era igual. Mas sim, qual a atitude tua frente a uma pessoa, talvez, do mesmo patamar que você de conhecimento, ou talvez quando tu falou, era um grande empresário, dono de vários estabelecimentos. Como é que era a época isso aí, quando tu sentava na frente de uma autoridade maior, talvez? A pergunta acho que é essa, né, Vânia? A pergunta isso, sim. Né? Tu conseguiu chegar, eu consegui te entender melhor até, Júnior. Okay. É realmente isso, é diferente. O sentimento que eu tinha, né, era de medo? Por ser um cara de uma outra cidade, né, do interior, de repente, de criações. A Vânia é psicóloga. Ela não é só... Né, na Excelência não tem só o treinamento em vendas, né? Eles vão te ajudar a entender quem realmente você é e coisas que... O autoconhecimento. Nas crenças limitantes. Então... Alinhamento, exatamente, né? De gatilhos mentais, sim, mindset. Exatamente. Hoje eu fecho muito mais contratos porque tem a autoridade e a confiança. Então, hoje eu estou pronto para atender a Ambev se ela vir me procurar. Uau! Parece que eu estou falando isso, né? Que eu tô exagerando, mas não. Hoje tem pessoas trabalhando para mim que trabalharam para consultorias que já atenderam a Ambev. E aí como é que fica? Falando nisso, eu lembro que na sequência desse desenvolvimento, tu começasse a falar em rádio, na época que tu coordenava, presidia lá a AGE, aí começou daqui a pouco TV, rádio de novo, olha só que maravilha, era uma sensação muito, muito gratificante de te perceber num outro de autoconfiança, porque realmente para te falar no rádio, na TV, dar entrevistas e te posicionar diante de pessoas tão poderosas, né, tem a ver com essa questão da autoconfiança que se desenvolveu pelo teu conhecimento
do mindset, dos gatilhos mentais favoráveis e desfavoráveis para o teu desenvolvimento, né? Exatamente, exatamente. E às vezes, não sei quem vai ver eu isso, vai falar, acabei de falar da Ambev, né, e pensar, caramba, né, será mesmo? Tá se achando? Tá se achando, mas é a realidade, né? E aí que entra o Jean empreendedor, que também admite que a gente não tem como saber tudo. Né? Bota eu sozinho lá atendendo a Ambev, será que conseguiria? Mas agora, né, bota lá o Jean junto com a equipe dele, analisar os SPEDs lá da Ambev e tentar encontrar inconformidades, né? A gente vai conseguir. Óbvio que é difícil ter um cliente desse que já está muito bem amparado, né? E que certamente não procuraria um escritório aqui em Criciúma para fazer isso. Por que hoje. não, né? Não sei. Mas hoje, eu estava falando isso e muitos fechamentos foi assim, né? Eu tive esse ano empresários que estavam conversando comigo e Jean, legal e tal, e tem uma empresa lá em Blumenau que eu acompanho pelas redes sociais e são especialistas no meu segmento. E na conversa, né, também usando o que a gente aprendeu a entender sobre vendas, esse empresário ele chegou à conclusão de que, cara, por que eu vou buscar tão longe? Se eu tenho aqui, na mesma qualidade, com a mesma segurança. Né? Eu liguei para ele ontem, ele estava aqui hoje. Entende? Legal, Jean. Então, isso e tudo isso é uma coisa que na época eu não tinha. Né? O tempo ele te traz isso. Com certeza eu ia chegar nesse ponto que hoje eu estou chegando. Mas eu acho que sozinho demoraria muito mais. Então, tu poderia dizer, então, que... Um grande acelerador. As mentorias, o conhecimento que você busca com realmente quem tem o conhecimento, quem já passou pelo processo para fazer a mentoria, acelerem muito? Muito, muito. E você acredita hoje que existem mentores que nunca passaram pelo caminho e querem ensinar algo? Acredito. O famoso empreendedor de palco. A né? gente manda muito... Eu sempre falo isso aqui no nosso Princípio Cast. E o Eduardo, no primeiro, também falou isso muito, porque ele também está mentorando muitos advogados, porque ele está ensinando aquilo que ele faz no escritório dele, Exatamente. que é um escritório muito redondinho. E a gente ri muito, porque tem gente que quer ensinar a fritar um ovo, ou quer ensinar a cozinhar, e não sabe fritar um ovo, né, cara? Então, é muito, muito legal saber que em tudo quanto é profissão, né? Tem os que não são bons, mas tem aqueles que são muito bons. E, Jean, depois o que te levou, então, a assumir a presidência da AGE, né, cara? Olha só, tu tinha quanto tempo de formado? Acho que já estava com uns 2 anos e meio, talvez. Foi 2021 que eu assumi. Foi logo após a pandemia, né? É isso? Isso, um pouquinho mais, então. O que levou? Foi um convite? Foi um convite. Uma coisa que eu sempre tive foi a entrega, né? Acho que naturalmente é do meu perfil, sempre fui muito dedicado eu falei, né? Tive ajuda e tal, mas a gente também tem que honrar os próprios méritos, né? E eu sempre busquei muito, sempre uma busca incansável. Acho que resume quem é o Jean, né? Um sonhador que não parou de sonhar nunca, né? E isso foi que hoje não teria outro lugar que eu estaria a não ser no meu próprio negócio. Eu nasci para ter o meu próprio negócio, sempre senti isso. E para ser um protagonista, né? Então, sempre tive isso dentro de mim, assim. Mas sempre fui muito dedicado e no que eu fiz. Então, quando eu entrei na AGE, eu entrei porque eu era de Forquilinha, né? E vim para cá depois de me formar, então queria fazer contatos na cidade, fazer mais amizades, network, mesmo procurei a AGE, que é a Associação de Jovens Empreendedores da ASIC. E chegando lá, eu me dediquei muito à AGE, assim. Ia em todos os encontros, precisava de alguém lá para apoiar, eu estava lá, né? Então a própria diretoria começou a me convidar para participar de algumas tarefas, assim, ajudar eles a recepcionar em algum evento, organizar algum evento. E aí foi um processo natural. O convite veio, né? Depois para fazer parte da diretoria e depois para ser presidente. E na época ainda não era o Jean de hoje, né? Então, na época foi muito importante assim, a Vânia me ajudar a entender também, porque era normal ir em rádio, televisão, representar a associação, ter eventos junto com a prefeitura, né? Eu realmente virei presidente, tinha que estar à frente e liderar pessoas. Então, na época eu ainda era liderado, né? Onde eu estava atuando como sócio. E depois tu também foi dar aula. Fui dar aula Como também. que foi a experiência? Conta pra nós. Olha só, Bem o próximo, cara era né? tímido, advogado, daí depois fechou o primeiro negócio, fez as mentorias e foi acreditando no teu potencial, aumentando a autoestima, a autossegurança, porque dar aula não é fácil, né? Não. Como é que foi? Não, dar aula
também as oportunidades sempre foram aparecendo, né? Para quem busca e se dedica, sempre vai ter alguma coisa e nunca deixei de abraçar as oportunidades que foi aparecendo. E aí o coordenador, aliás, da Exucre, né? A gente tem contato e ele me convidou para dar aula lá na pandemia para suprir um professor que tinha se ausentado. Então, dei aula um semestre na Exucre, né? Fui professor universitário de Direito Empresarial 1. E, sim, um cara que é um pouco introvertido na essência, né? Que tinha essa questão de querer estar sempre perfeito, sempre muito preparado, né? Nunca estava bom para startar um projeto, ter dado aula assim também foi uma coisa gratificante e nas mentorias foi coisas que a gente trabalhou, né? Eu lembro que tive todo esse apoio da Vânia, assim, deu muito resultado. Eu lembro bem dessa época que ele se posicionou, né? Vou lá para a AGE, vou conhecer. Na época eu tinha assumido a presidência do Núcleo da Mulher Empresária. E eu disse, legal, bacana isso aí, vou fazer parcerias e tal. Mas ele foi tão atuante que a gente nunca conseguia fazer muito... Não fizemos nenhum evento juntos, né? Agora que eles estão fazendo lá os jovens puxão empreendedores. de orelha. Não, mas é que não dava, era muita atividade, muito evento... Vários se puxou bastante. Compromissos, né? E aí e haja bastante assediada também, aí tu né, me dissesse, vamos agora fazer... Agora eu vou dar aula. Eu falei, meu Deus, como é que ele vai dar conta? Mas, claro, com toda essa competência, foi lá e tu deu durante um semestre, então. Foi. E para você dar aula, você tem que fazer um mestrado, né, doutorado, até por conta da nota referente ao MEC, as faculdades elas dão prioridades para isso. Mas hoje eu não me vejo mais como professor universitário, pelo menos não nesse momento, né? Estou totalmente dedicado ao meu negócio, sem tempo para nada. Fiz minha parte assim de movimentos voluntários, né? De dar aula, participei da AGE, participei da OAB, fui secretário da Comissão de Direito Tributário lá também. Mas hoje full time no meu negócio, no escritório, né? Porque a gente ainda é novo, né? Tem que admitir. Estamos aí crescendo e nesse momento são vários ajustes, né? Contratações. A demanda, sim, está alta porque a gente aprendeu. Só me diz uma contratação que tu fez que deu certo lá, foi por qual empresa mesmo que tu contratou? Obviamente pela excelência RH, né? Só vamos fazer um marketing aqui. Hoje, não, eu puxo o saco do Júnior mesmo, porque é importante, né, você entender que existem ferramentas para tudo que você vai fazer legal. E Jean, então nessa parte já estamos quase vindo para o presente já, né? Sim. Uma situação agora, talvez, de algum treinamento que a gente deu, ou eu, ou a Vânia, a nossa equipe, que ficou marcado, que a gente treinou. Uma frase lá de vocês, né? Eu quero treino difícil, jogo fácil. Jogo fácil. Teve alguma situação de que a gente simulava, principalmente o método SPIN, e perguntas que tu lembra que, assim, poxa vida, eu consegui seguir e esse contrato foi mais facilmente para o sim? Acho que várias... Bom, dá para escrever, né, uma reportagem aí. Mas eu gosto, sim, né, bastante do método SPIN. E eu acho que aprender a perguntar é uma das coisas que é essencial para tudo, né? Tanto para explicar para aquele cliente que já quer te comprar, que já está ali, né, vai pegar um pouco, de repente, no preço do contrato a ser negociado e tal. Tanto para aquele que tem algumas crenças, né? Por exemplo, na minha área, existe um receio de... fazer um processo tributário e lidar com a Receita Federal, né, de ser fiscalizado, de sofrer uma retaliação por isso. E são mitos, né, que a gente consegue desconstruir tecnicamente, mas você pode fazer perguntas ali ao longo dessa negociação que muda todo o cenário, né? Você simplesmente perguntar, qual é o exemplo de empresa que você conhece? Exato, aí me vem na que cabeça. Passou por isso. O cara vai ver que ele está baseado no achismo, sabe? É acreditar... em cloroquina e fica vacina. Então você vai pela ciência e às vezes você faz perguntas que levam o empresário ali do outro lado a ir para o presente, né? E ver que ele está deixando de tomar decisões que vão prejudicar ele por mitos, coisas que não existem. E as perguntas ajudam isso, né? Mas uma mais importante, Júnior, que eu acho que até hoje assim eu vejo que muitas pessoas que não têm o devido treinamento erram, né? É o pedir, né? No final ali, quando você está negociando com alguém, né? O fechamento. Então, pedir, né, para o seu cliente te comprar. Exatamente. Então, vamos fazer esse negócio acontecer, né? O que você achou? Tem gente que parece que tem medo, que trava. Parece que corre, né? Então eu vou deixar você pensar ali e daqui uns dias eu te ligo, né, para ver o que você achou.
E cria barreiras. O ser humano ele tem coisas que a gente não percebe, por isso que é tão importante estar preparado e receber auxílio para isso. Né? Gia, que legal que você lembrou isso. Realmente, Eu lembro disso. Isso é estatístico, né? 75% das pessoas elas não fecham por conta própria. Ou seja, tu está deixando 75% das vezes que você não pede, Sim. que você não dá o próximo passo e deixar o cliente pensar ele vai pensar pro não, acontece um monte Às de vezes não coisas. tem nem conhecimento para entender que aquilo é a solução, né? Exatamente, Ou tem exatamente. mindset. Eu falo, pode falar. Os desafios que surgem lá no Canvas, quando a gente viu os desafios, que era o que um dos desafios para a barreira que ia surgir, era esses mitos do empresário dizer, tá, mas e se o empresário falar que ele tem medo? Cara, vamos fazer um arsenal de perguntas. Para cada medo, nós tínhamos lá 5, 6 perguntas, pelo menos. Então, realmente, eu lembro que vocês usavam muito, tá aí o grande sucesso em fechar tantos contratos. Saiba perguntar. Qualquer pergunta? Claro que não, óbvio que não. Com método FAP, método SPIN. Né, Vaninha? Como é que tá o podcast aqui até agora? Nossa, tá maravilhoso. Fantástico, né? E qual que é a pergunta próxima, então, pro Jean? Jean, agora já é futuro? Vaninha, não, ainda é passado presente, cara. Não vamos para o futuro presente. ainda. Então, já está na transição ali, na transição. Atualmente, quais são os teus principais desafios como líder? Que agora a tua equipe aumentou. Tá. Eu falei ele antes já. Desafio bom. Desafio bom, graças a Deus, pela saúde, né? Porque o resto a gente corre atrás. É lidar realmente com a demanda, né? com a possibilidade, porque eu estruturei a equipe, né? Então tem uma pessoa focada no comercial e fazer parcerias com outros advogados e contadores que já têm uma base de clientes. Hoje é como eu estou crescendo, como eu escolhi crescer minha empresa, né? O meu escritório. E aí quando você tem um time funcionando, né? O comercial está girando, os novos negócios estão aparecendo. Então dá conta, né? Quando você tem um escritório de 1 ano, de entregar, né, a qualidade, você não é só vender, né? Você tem que entregar aquilo que você está vendendo. Então, hoje como líder, acho que sim, é preparar, colocar todo mundo no mesmo nível, né? E por isso a gente ainda está contando até com o Júnior, com treinamentos lá para a equipe, mas é todo mundo estar alinhado para conseguir fazer aquela entrega. Na parte técnica também deu uma coisa a mais, né, do nosso mundo. Então, hoje como mentor... É um alinhamento de competências em cada função. É a preparação. Porque eu busco hoje também contratar pessoas e desenvolvê-las, né? Não pegar só pessoas prontas. Então, como mentor, aliás. E não só com o time interno, mas com as pessoas de fora, né? Advogados que vêm atuar comigo no tributário. Não conhecem nada de tributário ainda. Então, ensinar essas pessoas, né, o que vai ser feito, a como eles podem atuar em parceria comigo, esse é o grande desafio, mas é um desafio bom. É um desafio bom, né? Mas só, antes um pouquinho dessa... A Vânia já veio para o presente, eu só queria saber assim, quais foram os principais desafios depois. Então, assim, você era sócio do escritório que vinha crescendo. Quando a gente começou lá, era tu, a Carol, o Eduardo, a gente dava treinamento numa salinha muito pequena lá e foi crescendo. Então, como que foi essa separação, você deixar de ser sócio lá? Qual o principal desafio do Jean em ter um certo conforto, uma certa autoridade dentro do escritório que já era grande aqui em Criciúma, né? Sim. Já tem um nome. Qual foi o principal desafio? Lembra quando eu falei que a gente ia também falar de momentos... Sim. Não é um momento agradável, com certeza não, mas o que ele representou e o que tu fez para passar por esse período, né? Bom, foi a situação que acontece, né? É que, como eu falei, eu nasci para ser protagonista. Sim, né? E o meu amigo Eduardo também. Né? E eu até brinquei com ele quando a gente encerrou nossa sociedade, eu, ele e a Carol, né? Claro que ele, como estando à frente do escritório, acaba sendo mais citado, e como amigo pessoal também de infância, né? Mas eu lembro que eu falei assim, cara, tu é o Cristiano Ronaldo, eu sou o Messi. E não dá pra gente jogar no mesmo time hoje, né? E que bom que vocês tiveram essa inteligência emocional, né? Sim, então brinquei com ele assim, porque era justamente sabedoria, assim, né? tu olha pro Messi, né? Um cara mais introvertido, né? Que faz o dele bem feito.
mas e o Cristiano Ronaldo mais líder, né? Mais muito disciplinado. Pô, isso é muito Eduardo. E a gente acabou brincando com isso na época, mas é justamente por isso que eu falo, né? Agradeço a ele, a vocês, e querendo ou não, aprendi muito, muito com o Eduardo mesmo. E esse aprendizado todo que me possibilitou, né? Abrir meu escritório e ter resultados tão rápidos, né? Então, acho que... Já vi em alguns livros, até podcasts, né? Perguntam assim, você preferia ter 5 milhões na conta, né? O conhecimento do Bill Gates. Então, o fato de tu ter conhecimento é fantástico, né? Hoje, ter conhecimento de negócio, né? de empreendedorismo, buscar essa preparação, entender de comercial, isso eu vejo hoje que é uma riqueza que não importa o que aconteça, sabe? Hoje eu atuo no tributário e, de repente, tem uma reforma tributária, né? Que existe hoje uma reforma tributária em andamento e ela simplificaria, isso levaria mais uns 10 anos no mínimo, isso se for aprovada, simplificaria bastante o sistema tributário. E alguns advogados, né? Pessoas... não seria objetivo aqui, acho que isso entra mais lá no meu Instagram, se alguém tiver algum advogado, contador aí ouvindo o podcast, né, assistindo, pode estar me acompanhando lá depois, que eu cada vez mais vou falar sobre isso. Mas existem algumas pessoas que têm um pouco de receio de achar que essa área ela não é talvez promissora, o que não é verdade, né? Mas quando você entende, então, de comercial, né, de empreendedorismo, você enxerga esse mundo, não importa o que aconteça, você nunca mais vai... Vai ter sempre seu espaço. Sempre vai ter seu lugar ao sol. A gente estava... Te dá uma tranquilidade, uma paz, assim, que... Né, antes de entrar, focado, antes de entrar, tu falou, né? Ô Julinho, quem sabe vender e sabe comercial, ele tá sempre na frente. E é verdade, né? Porque não vai te dar medo. Sim. Né? Hoje, o grande erro de advogados da minha área, falando um pouco assim, né? Cada vez menos, né? Isso tem mudado muito, mas o advogado de antigamente, né? Que ele abre ali um escritório e fica esperando os clientes, você precisa, né, ir para o digital, ir para saber vender, saber se posicionar, saber fazer parcerias com colegas mais velhos, né? Então... Jean, tu falou uma coisa bem legal. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para depois a Vânia fazer outra pergunta para ti, que é, o mundo jurídico, realmente ele é muito técnico, é muita leitura, é muita Sim. lei, enfim. Por que ainda existe, ou é coisa da minha cabeça, tanta resistência em advogados buscar conhecimentos, autoconhecimento, relacionamento intra e interpessoal, conhecimento da área comercial? Porque se a gente sabe que eu me formando advogado, médico, dentista, arquiteto, engenheiro, eu vou precisar vender o meu serviço, por que o advogado às vezes não busca uma capacitação em vendas, em atendimentos? Tu entendeu o contexto da pergunta? Entendi. Por que será que eu vejo? E assim, nós já atendemos bastante escritórios de advocacia, advogados também, todos eles performando muito. A gente vê que o pessoal inteligente, estudioso, Sim. que não é uma faculdade fácil, tem ali, depois tem o AB, a pessoa precisa entender. Então, quando a gente pega um cidadão desse, formado em advocacia, que abre a mente um pouquinho, ele aprende muito rápido, sabe? Sim. Por que será que tem essa resistência, então? Tá, eu vou te responder, mas não me deixe de esquecer, depois de a gente falar um pouquinho sobre vender, né? Tá. Entender que a venda às vezes é vista como uma coisa invasiva, chata, né? Mas quando você está transformando a vida de alguém, não é isso. E acho que é importante a gente falar disso, tá, Júnior? É legal. Porque está ligado a esse contexto. Mas eu vejo que na advocacia em si, ela é uma coisa de antigamente, né? Pela formalidade dos tempos, as leis demoram a mudar. E tem a questão, né, do Código de Ética e Disciplina da OAB. E tá lá, né, que o advogado ele não pode vender, ele não pode colocar um outdoor na rua, ele não pode fazer propaganda em televisão, promoção. Vem cá que eu parcelo os honorários em 12 vezes no cartão de crédito, né? E ela tem coisas lá que é meio que óbvio, apesar de eu discordo um pouco, assim, ter um perfil extremamente liberal, né? Eu acho que não deveria ser assim, mas isso é o Jean, né? A lei tá lá, a gente tem que seguir. Só que o que acontece, eu vejo que muitos da profissão acabam escondendo, né, uma ineficiência, digamos assim, nesse quesito, ou um sonho pequeno, eu não sei, né, porque pega essas regras e se esconde atrás delas. Não,
né? Eu não vou aprender sobre vendas, sobre comercial. Isso é pecado. Porque isso. Quase isso. É quase isso. Porque não pode, entendeu? Ah, olha lá, aquele cara lá tá fazendo Reels lá no Instagram, lá né? Olhar o meu ali, fiz um vídeo ali explicando itens, né, de supermercado, abrir o frigobar lá do escritório e tal. Tenho certeza que alguns colegas às vezes olham para aquilo e não entendem, né? Mas o teu cliente entendeu, o futuro cliente também exatamente, entendeu. Né? Eu não quero ser um advogado que está lá falando de decisões chatas do STF que ninguém vai ler, né? Difíceis. A minha área ela já é complicada demais, né? O sistema tributário do Brasil é um dos mais complicados do mundo. Eu vou complicar mais ainda esse negócio ou eu vou aprender, né, a agir comercialmente, entende? Dentro dos limites éticos, né, de disciplina da própria OAB. Então, eu acho que é isso. As regras estão lá, mas toda regra tem que ser interpretada, né? E cada vez isso está mudando mais, né? Ainda bem, porque advogados, a nova geração mesmo, sai hoje da faculdade, né? Muitos já saem antes de serem advogados, já estão lá com o seu perfil no Instagram, lá produzindo conteúdo, né? Participando de eventos, fazendo networking, pensando, né? Não só na advocacia, mas aprendendo sobre empreendedorismo, também sobre vendas, sobre desenvolvimento pessoal, coisas que a gente não aprende na faculdade, né? E alguns ainda vão pela interpretação literal, né, do que está lá, que é um grande erro, infelizmente. Mas em todo setor acho que é normal, né? Algumas pessoas se desenvolveram menos, uma um pouco mais. O que vai é de cada um, tá? Por exemplo, assistindo isso aqui hoje e ter um start, né? Opa, caramba, né? Esse cara tem um escritório há tão pouco tempo e o que está acontecendo lá? Né? E de uma certa forma, quem ajudou ele? Tem essa humildade, né? Sempre para reconhecer. A venda é exatamente ser um consultor de entrega da solução. Isso, voltando naquele outro voltando ponto, naquele assunto lá do vender, tu falou uma coisa muito certa. As pessoas pensam que vender... Depois eu te contar uma história. Quando não deu certo, claro, não deu certo na profissão, ou que não isso, ou que é chato, ou que é insistente. Pessoal, se não existissem vendedores que levassem soluções, pode ser o melhor produto, pode ser o melhor serviço. Se o seu cliente não for beneficiado e o vendedor não conseguir conectar a necessidade de quem está procurando com o serviço da sua empresa, acabou. Sim. Acabou. Então, precisamos, sim, e vendedor é uma profissão muito linda. A pessoa tem que estudar. Não é só processo. O processo sim. ajuda, mas o propósito ligado a um processo de vendas bem estruturado e você se relacionar bem com o seu cliente e levar uma solução e, claro, entregar, né? Sim. Você tem que ser bom. Não adianta... Exatamente. vou vender limão e vai lá entregar laranja. Não é assim. Então, vamos lá. Seguindo nessa pegada, o que tu tinha para falar para nós? Que vender, né, entregar valor hoje, é transformar a vida das pessoas. Né? É isso e dentro do meu propósito, né, entender da parte comercial, é o que tem me feito ser cada vez mais... feliz com isso, né? Mas basicamente assim, tentar contar uma história para vocês entenderem, né? Como isso na prática é diferente. Tem um contador, tem vários contadores parceiros, né? E um deles, que poderia ser qualquer um deles, né? Por exemplo, isso é só para conseguir ilustrar a história, traz clientes para o escritório de vez em quando, né? Jean, pega clientes novos, onde entende que o nosso processo pode ajudar aquela empresa, né, a corrigir alguma operação dos últimos 5 anos e tal. E aí identificou um potencial cliente na carteira dele, marcou uma reunião, me levou lá, a gente apresentou para o cliente. Negócio grande, assim, para um escritório importante, tá? Foi fechado há não muito tempo e foi o melhor negócio do mês, naquele mês, por exemplo, né? Queria muito aquele cliente. E o contador, ao o cliente falar do medo, por exemplo, da Receita Federal, mas se a gente for buscar esse direito aqui desse imposto, por exemplo, que eu paguei errado, né? Eu tenho direito a reaver, será que eu não vou ser fiscalizado, não vou ser retalhado e tal? E ficou com esse medo e o meu parceiro não conseguiu desconstruir esse medo. Por quê? Porque ele não tinha a preparação que eu tive também. Reconheço isso, né? Ele sabe que não teria nenhum problema, que isso era um problema do cliente. Mas ele não conseguiu, na hora, desconstruir isso. Por quê? Porque ele não quis ser um pouco invasivo, de repente, ele não quis usar uma técnica de venda, né? Então, daí a importância. Tu vai deixar de vender, entregar valor para aquela pessoa, né? Por conta de não saber vender ou achar que... é uma necessidade que é uma ele necessidade, tem, ele precisa, né, daquilo e vai ser bom, né? Exatamente. Exatamente. Basicamente é isso, né, Vânia? Me ajudando a... É uma história um pouco difícil de contar, porque ela envolve particularidades também, né? Ou seja, olha, vê se é isso. Sim. O
Imagina que é você que está escutando aqui, que é o cliente... E depois eu termino a história também. Tá? Que é o cliente que tem um crédito a receber. Certo? É dinheiro seu, não é do governo. Se tu tá sobrando dinheiro, tu quer pagar mais imposto pro governo, tu tá feliz com a carga tributária, legal, continua pagando, não chama o Jean. Vai fazendo o que tu tá fazendo, tá tudo certo. Agora, se tu achar que tem algo errado para fazer uma auditoria, imagina que você é essa pessoa e descobre que tem um crédito tributário e a pessoa que está lá para levar essa solução ficou com medo, ou não mostrou confiança. Ou não mostrou a confiança e não desconstruiu um mito que está na tua cabeça, porque a fiscalização, meu amigo, ela não vai estar preocupada contigo que recolhe ali 100, 200, 500 mil. Ela está preocupada com bilhões. Começa por aí. Uma pergunta, acredito eu que... Uma, 2 perguntas, o Jean, bem preparado com método SPIN, desconstruiu isso e fechou o melhor negócio para o cliente dele, para o contador e para você. Porque esse cliente vai ser ressarcido com dinheiro que já é dele. Dá para entender isso? Sim, é isso? A história é essa, né? A história é essa. Mas vamos finalizar a história para ficar bem explicado. Mas, então. Eu lembrei de um exemplo, quero falar. Tá. Mas é assim, é isso que entra a venda, né? Tu saber que tu não está sendo chato, que tu está entregando valor e transformando a vida de uma pessoa, de uma empresa. Por que aconteceu? Perdemos o cliente ali, né? Porque eu não estava nessa reunião de decisão, por exemplo, não pude ali dar minha opinião, desconstruir. Perdemos ali. O meu contador passou, Jean, eu não gosto de insistir, eu não gosto de vender, resumindo, né? Se o cliente quer, não quer. E tem muita gente que é assim, o cliente tem que me procurar, né? Se ele quer, eu estou aqui. Né? Não vou ficar empurrando. Não vou ficar empurrando, não vou ficar insistindo, não vou ficar argumentando. Veste aquela capa ali de orgulho e fica por ali. Então, perdemos o negócio naquele primeiro momento. Mas eu tinha um casal que conhecia, né, o empresário, que falou muito bem de mim, e aí o empresário resolveu me ouvir, né, marcar uma reunião. E aí eu tive a oportunidade de usar, né, todo o conhecimento comercial que a gente tem. E ali, sim, eu fui um vendedor, né, explicando para ele, desconstruindo aquilo ali. Moral da história, fechamos o negócio. Né, foi um ótimo negócio para o meu escritório. Encontro um empresário por aí, né, em locais públicos, sou bem recebido por ele, me vê como um amigo, como uma pessoa que trouxe resultado, que trouxe um valor para a empresa dele, que ajudou a corrigir a operação. Né, estamos ainda trabalhando, fazendo um planejamento tributário. O plano de tributário iniciamos agora, né, mas identificamos situações onde pode até diminuir a carga tributária desse empreendedor, além de ele receber, né, um valor que era de direito dele. Então, olha, né, se você não quer vender, o que você deixa de fazer pela sociedade, pelas pessoas e por todo mundo? Eu lembrei um exemplo. Imagina assim, estou vendendo limão. Estou vendendo limão para mãe de uma família que vai fazer suco para levar para a praia, suco de limão. Eu já sei, né? Daí eu vou usar um FAP aqui, né? Um fato. Há pessoas que espremem o limão com a mão e vão para o sol, elas vão ter queimaduras graves. Isso é um fato. Eu estou vendendo limão. E eu já tenho uma outra solução, que é o espremedor de limão, que a pessoa não vai ter contato, vai fazer o suco para a família e aí eu vou falar do fato, né, que acontece isso, e vou colocar que, na minha experiência, as pessoas que usaram, né, o espremedor não tiveram queimaduras e conseguiram dar um suco muito gostoso, geladinho para sua família, e ficou tudo bem. Sim. Faz sentido para você fazer a limonada. E ainda não queimar a mão. Queimar a mão. Olha mesmo o FAP aqui, olha só. Eita! Olha só, E aí a questão é que eu tenho a solução, eu não muito tenho como é que eu quero dizer assim? É que eu tenho o dever de dar essa solução para a pessoa, para ela não queimar as suas mãos e entender que isso é meu propósito. Não é só vender o limão, é vender o limão com uma solução que não cause danos para aquela família, para aquela pessoa. Porque uma mãe que vai ter danos no verão, como é que ela vai fazer a comida depois? Como é que ela vai cuidar da sua família? Então, olha o efeito de uma venda. Mas uma venda consultiva, que eu ainda penso, quais todas as soluções eu posso... Então, eu lembro, a gente fez todo o assessment de perfil de competências, compatibilidade, e depois a gente foi ainda para outros assessments para fazer todo o mapeamento das competências, ver onde mais... porque a gente ia vendo. Eu lembro que depois o escritório também fez o dilemas de gestão, para poder fazer uma gestão altamente qualificada para performance. Então, pense bem, se você tem produtos e serviços que vão fazer a diferença no seu cliente, você não vai ter que
titubear em pensar o que mais que eu vou agregar, porque é o meu propósito. Eu acho que é isso. É o propósito, é você acreditar, né, no que você faz, no seu produto. A partir do momento que você acredita que você tem um bom produto, né, um bom negócio, você acredita no que você está fazendo e você aprende a como transmitir isso para outra pessoa, porque você tem certeza. Né? Primeiro ponto é, eu me compraria? Né? Importantíssimo essa pergunta. Então, quando a gente... claro que não tem como converter 100%, né, dos negócios que aparecem, mas quando eu não consigo fechar algum contrato, assim, sinto uma dor, sabe, por dentro. Porque eu sei, caramba... Que dó, né? Que dó. Eu também penso igual. Olha ele só, poderia ter um benefício. Poderia estar fazendo por essa pessoa, por essa empresa, né? E não fechamos aqui, ou pelo preço, né? Ou por alguma coisa que não teve, porque não tem vendedor que vende 100%, né, Júnior? Não tem impossível, né? Mas quando você chega nesse ponto, é que você está preparado, sabe? Jean, é gratificante. Tu falou ali como é que é, o cara veste a capa do orgulho. Do orgulho. Eu criei ali um cenário. Nossa, pessoal, isso aí eu vou começar a utilizar até nas minhas palestras, nos treinamentos. Tira a capa do orgulho, né? E o cara tem que vir e tal. É ter que inverter. Humildade. O que você tem para levar e agregar de valor para aquela pessoa. Essa é a desculpa, né? Às vezes a pessoa não está preparada mesmo e bota essa capa aí, é uma crença limitante. Daí procure a Excelência RH, procura a doutora Vânia, vamos tirar esses bloqueios. Gia, então, já vimos aqui a sua... quando foi para o novo escritório, já está, inclusive já falamos dele há 1 ano e pouquinho, né? Uhum. Mas tu não foi direto onde tu está hoje, no Catarina Guides, que tu estava numa outra sala antes, ou tu já foi direto ali? Conta um pouquinho para nós como que foi. No começo ali, fiquei, né, algum período trabalhando de home office mesmo. Em home office. É porque a minha área, a gente advoga para empresas. Não então, havia necessidade de ter... O empresário dificilmente ele vem até você. Ele Entendi. prefere que você vá lá, né, quando marca assim, uma reunião e tal. A depender do tamanho da empresa, claro. Mas logo depois foi para o escritório presencial, né, justamente porque as coisas aconteceram rápido. E aí tem tudo a ver, né, com todo esse passado, né, para você sair de um ponto A a B com determinada velocidade, carece de experiência, né, preparação. É aquela questão, né, de ter o conhecimento do Bill Gates ou o dinheiro. Né? Com certeza o Bill Gates hoje ele perdesse tudo que ele tem. Né? Ele ligaria para o Warren Buffett e pediria emprestado e construiria tudo de novo, porque o conhecimento está ali. Está ali. Então, é mais ou menos isso, Júnior. E estamos ali no Catarina, crescendo bastante. E chegou um ponto, né, que, falando justamente por aprender a lidar com o comercial, construir um time comercial, que a minha agenda sozinho já não estava mais fazendo parceria com contabilidades, né, não estava mais... O Jean não tem como estar aqui e em Criciúma estar em Lages no mesmo dia, né, fazendo reuniões para fechar um negócio, atender uma empresa. Então, a forma que eu encontrei de crescer o meu negócio foi fazendo parcerias com advogados e contadores. Né? Então, hoje, o meu propósito é olhar na bio do meu Instagram, está lá. Eu ajudo empresários, contadores e advogados, né, com holding, planejamento tributário e recuperação fiscal. Olha, esse pitch aí eu me lembro também quando a gente criou lá. E tem um método para criar. Esse cara usa todas... Entendeu do sucesso? Ele usa todas as ferramentas que a gente apresentou e que estão aí para serem estudadas e serem implantadas. Sim. Já 1 ano e 2 meses... eu ia te fazer a pergunta, rapaz. Então, hoje fugiu. Só posso finalizar ali, Pode. Então, assim, estamos aqui, né, estamos em Criciúma, em todas as cidades da região aqui da ANREC, parceiros no Nordeste também, uma região onde ainda é pouco explorada, né, no meu setor, então tenho me dedicado um tempo para lá. Então, tenho parceria aí em Pernambuco, Rio Grande do Norte também. Quando precisar dos trabalhos da excelência lá, a gente está... Com certeza. Eles que te procuram, eles que te procuram ou você que procura eles? Esses eu fui conhecendo naturalmente. Naturalmente? Né? Pelo teu network. Isso, e conheci daí uma tu vai ter viagem que utilizar, vender a tua ideia. Lá Sim. tu não vai vender um produto, tu vai vender o teu projeto. Até te contar, assim, estava lá em Amsterdã, na Holanda, na fábrica da Heineken. Olha que legal. Em janeiro. Na fábrica da Heineken. Isso, aí conheci um advogado de Natal, a gente manteve contato, né? E aí hoje ele é meu parceiro lá, estamos, né, atendendo ali os clientes dele, atuando na área empresarial. E aí ele falou, cara, para te ver, né? Eu tive que ir lá na Holanda para conhecer uma oportunidade nova. Então, assim, a oportunidade ela não vai vir até ti, né? Tem que buscar. Mas outros conhecendo em curso, né? E agora estou indo mais para a internet justamente para atingir contadores de outros lugares, né? A gente fechou um negócio em Arco Verde, Pernambuco, onde eu tenho um contador parceiro lá, que uma empresa, né? A gente fez uma auditoria ali e vamos retificar a operação da empresa. Já foi feito, na verdade, e ela está para receber R$700 mil. Nossa. Né? Então...
É muita grana, né? Um negócio ótimo para o meu escritório, por exemplo. E qual a chance de eu fechar um negócio lá em Arco Verde, né? Se eu não for para a internet, se eu não tiver um parceiro lá, entendeu? Então não dá para ficar parado. Basicamente essa é a minha conclusão. Uma curiosidade aqui. Lembra do vídeo da Heineken, do Gui, que foi contratado, o estagiário, que a gente assistiu uma vez num treinamento? Acho que lembro. Lembra? Eu ia te perguntar, lá em Amsterdã, ele não estava lá. Não, é que é pouca gente, Vaninha. Tem pouca gente trabalhando. É. Pessoal, então é o seguinte, sigam lá. Fala aí qual que é o teu Instagram. É Jean? Claro, meu Jean é Jean Coral, R de Rocha no final, né? E o escritório é cra.advocacia. Procurem lá e tem muito conteúdo legal. Inclusive, vamos falar, tu falou aqui da criatividade que tu tinha. Eu assisti, não sei se foi hoje ou ontem, um vídeo que você fez que foi muito criativo, explicando como que... Na realidade, tu citou um supermercado, né? Mas Sim. pode ser qualquer estabelecimento, se enrola na hora de estar tributando lá na ponta, porque, pessoal, realmente, a carga tributária do Brasil não é uma das mais difíceis, acho que é a mais enrolada do mundo mesmo, né? Para mim e para o Banco Mundial, que não é qualquer coisa. Exatamente. É o mais complexo. Então, conta para nós um pouquinho do intuito desse vídeo. Pessoal, entra lá. Muito criativo. Assista ao vídeo. Extremamente criativo e de uma didática incrível. Quem que teve uma agência por trás? Conta por nós ou foi a tua criatividade? A agência só editando. A criatividade 4.000 visualizações, né? 4.000 alguma coisa. Isso, deu isso para quem está começando, né? No digital ali. Então conta um pouquinho para nós. De onde veio essa inspiração? Bom, como eu disse, a inspiração veio, né? Não é de hoje. Desde quando eu era sócio do Eduardo, uma coisa que a gente criou junto, né? Sempre buscou descomplicar o que já é complicado, né? Então... eu venho buscando e vou buscar cada vez mais fazer vídeos nessa tendência, né, de explicar para as pessoas de uma maneira mais simples. Então, basicamente, ali no vídeo eu explico, né, mostro ali alguns estudos rapidamente que colocam o Brasil como um dos sistemas tributários mais complicados do mundo, se não o mais, né, para o Banco Mundial é o mais. E aí, exemplo disso, vou exemplificar aqui com o meu frigobar, né? Então, tu começa um vídeo mostrando um frigobar, assim, o que é isso? Um advogado aí, né, filmando frigobar? E justamente, ser um pouco mais simples, né? Abro ali, mostro alguns produtos que tem ali. Não costumo consumir açaí diariamente, mas no dia comprei o açaí em polpa e o in natura para mostrar que tem uma classificação fiscal diferente. E os supermercados geralmente erram, né, nesse ponto. Então, fiz esse vídeo ali. Ficou muito bom. Parabéns. E vai ser nessa linha, Júlio. Assistam lá. E agora a gente está quase indo para o futuro, mas um outro fato que aconteceu recentemente é que tu também investiu na colaboradora que a gente ajudou você a contratar. Sim. E pagou um curso para ela na Excelência RH, que chama nossa Imersão Neurovendas. Sim. Então, o que te levou a investir nela? Afinal, foi você que pagou, Claro. Para ela, que você pode saber que esse conhecimento, claro, ela vai deixar no tempo que ela estiver ali, e depois ela pode, se um dia sair, levar com ela, né? O que te motivou a estar investindo também, uma menina bem jovem? Sim. E o que ela te falou depois quando chegou da imersão? Tá. Júnior, talvez seja um defeito meu, eu não sei responder assim muito objetivamente, né? Mas eu sempre me lembro um contexto e acho que é muito legal compartilhar. Mas hoje eu vejo que também um erro, né, da advocacia no geral é assim, não vou contratar porque o cara vai aprender tudo aqui que eu faço e vai montar um negócio e vai embora e não sei o que, vai ser meu concorrente. Essa é a mentalidade, né, que não cola. Assim. Tem um empresário no Brasil que é o Thales Gomes, eu gosto muito, que ele fala, ideia vale 10 centavos a bacia, né? O difícil é executar. E hoje eu gosto muito ali do pessoal que está trabalhando comigo, são pessoas que são muito parecidas comigo, né? A Excelência RH tem me ajudado a encontrar pessoas com o meu perfil. Claro que tem pessoas que têm que ter um perfil diferente sempre numa organização, mas eu busco pessoas que sejam humildes, que queiram aprender, que precisam, né? Que não estão com a vida ganha, que têm um sonho de construir uma vida melhor, né? Enfim, acho que nesse ponto é sempre, primeiro, conquistar uma qualidade de vida básica para você, depois você começa a pensar em outras coisas, né? Hoje eu descobri um propósito que é ajudar as pessoas que estão comigo, os contadores, advogados de outros lugares, né, que querem construir uma área tributária na sua empresa. Então, esse é o meu propósito, já falando hoje para vocês. Uhum. E cada vez mais eu tenho me encontrado nele, né? Mas aí, a menina que trabalha comigo, por exemplo, eu me vejo muito nela, né? A humildade que eu tenho, eu me considero uma pessoa humilde e eu acho isso um diferencial meu.
E eu vejo isso nela também. E assim como eu fui lapidado por vocês, eu também quero que ela seja. Então é por isso que hoje contratei, né, o Neurovendas para ela e ela está tendo acompanhamento. E quando ela chegou, ela muito feliz, né, muito animada ali com tudo que aconteceu. Eu quis me matar um pouco em relação às dinâmicas ali. Parece que ela teve que almoçar. Pô, não vou estragar. Tem muita atividade lá legal, que a pessoa tem que se entregar realmente. Exatamente. Tem que estar exposto, né, Júnior? Isso. É aquilo que eu falei, com certeza. É disruptivo. Hoje... Neurovendas é disruptivo. Tem que estar... aberto, né? Participando daquilo, senão você se você não se expor, não adianta, né? Talvez daqui uns 40 anos você seja um bom comercial, mas você pode contar com a excelência para acelerar isso. Vânia, mais uma pergunta para o Jean, então, para nós irmos para o futuro, porque já estamos com 1 hora já, eu acho, né? Olha, meu Deus do céu. Eu tinha uma pergunta assim que estava lá e escapou. Eu vou anotando tudo. Aí, era a questão do autoconhecimento. Para te dar o autoconhecimento, para te descobrir o teu propósito. Fez a diferença? Muito. Eu acho que isso é a parte que até me emociona um pouco, assim, né? Porque, como eu falei no começo, assim, esses dias eu estava me refletindo, né? Eu lá com o time, depois de dar um treinamento para eles e às vezes eu faço, né, reuniões com alguns advogados mais velhos, até que querem entrar na minha área, né, e posso ajudar eles. E eu olho o Jean lá atrás, que eu acho que é normal também, né, pela idade, pela experiência. Mas isso é bem gratificante, né? Sou muito grato a vocês pelo convite, por tudo que aprendi. Com certeza fez muita diferença na minha vida e continua fazendo, né? Não para por aqui, é só o começo. E eu estava me inspirando nele, já estou pensando num vídeo do Frigobar em relação ao autoconhecimento. Dá para copiar aí, ó. Depois manda os royalties lá para nós. Tá bom. Jean, então agora é o seguinte, pro futuro, como que tu acredita que vai ser esse futuro da advocacia, já que tu falou que os advogados novos já têm, né, estão vindo com uma pegada do Instagram. O que talvez a OAB vai ter que se remodelar também, se adequar, talvez, não perder regras, porque também não pode virar uma baderna, né? Já está se adequando até. Mas essa adequação e o futuro, tu falou que, não sei se tu quer falar um pouquinho do modelo de negócio que tu falou aqui no início também. O que tu pensa para o Jean? 1 ano e 2 meses aí, com 5 ou 6 funcionários, quantos? 6. 6 funcionários diretos, né? Isso. Em 1 ano e 2 meses. Meu amigo, daqui a pouquinho vai ter que alugar o prédio do Catarina inteiro. Um andar inteiro. Isso vai acontecer, Júnior. Isso vai acontecer. É um fato. Aí, é um fato. Então, essas 3 perguntas, se tu puder resumir, porque o nosso tempo tá quase. Tá. Bom, me ajuda de novo. Então vamos lá, vamos pela primeira. O futuro da advocacia como um todo, desses jovens que estão vindo. A OAB já está se moldando, né? Ela já regulamentou, por exemplo, o marketing nas redes sociais, né, cada vez mais, porque é uma coisa que não tem como se você segurar isso, né? Naturalmente, todo mundo quer buscar o seu espaço, seu lugar ao sol. São vários advogados no Brasil, mas também são vários problemas, né? Um país perfeito para empreender, né? no meu ponto de vista. E eu enxergo, sim, cada vez mais advogados que estão buscando, né, não seguir só com aquilo que se aprende na faculdade, mas entender mais do comercial, de vendas, do financeiro, de gestão, importantíssimo. Esse é o passo que eu estou dando agora. Eu brinco com o Eduardo que a mentoria dele eu fiz na prática, né? Eu tenho esse... Tu teve essa vantagem. Eu tive essa vantagem ali. Então é isso, esse ponto, né? Legal. Quem não ficar parado no tempo não adianta, vai ser atropelado aí. É isso. E o segundo Vamos lá, do modelo de negócio, como é que você vê o Jean daqui mais 1 ano, mais 2 anos? Eu sei que tu é um cara planejado. Claro, muito pé no chão. Mas tu também é um visionário. Sim. Então, sim. Como que você imagina tudo isso aí? Júnior, Enquanto um propósito, ninguém mais segura. Legal de estar aqui para compartilhar. Hoje, graças a Deus, né, as coisas, tudo aquilo que eu sonhava, né, aquele garoto lá, se pudesse chamar ele lá quando criança, você, cara, olha lá, tá conseguindo, né, tudo que estava buscando. Então, assim, a qualidade de vida, claro que tem meus sonhos, metas pessoais, né, e a gente ainda persegue isso, mas aos poucos as coisas vão acontecendo naturalmente. Essa já não é mais a ambição, digamos assim, né? A ambição, ela passou realmente a construir algo assim para a sociedade. Ajudar as pessoas que trabalham comigo. Hoje ali comigo tem 3 pessoas, né, que têm ali a média de 19, 20 anos. E todo dia quando eu chego e eu planto um sonho na cabecinha de cada um, isso me dá uma energia para continuar o meu dia assim que é inexplicável até, né? E quando eu pego ali
Eu gosto de trabalhar com advogados e contadores jovens também, que estão começando mais a carreira, né? Apesar de estar aberto a todos, assim. Porque justamente eu consigo já me enxergar como um mentor, né? Estou conseguindo ajudar esse pessoal. E o modelo de mentoria hoje que eu tenho, ele não é pago, não é um curso, né? Não que um dia eu não vá fazer isso. Mas, por exemplo, dá um exemplo bem prático para resumir meu modelo de negócio, Júnior. Se eu mostrasse para você que eu poderia fazer o teu escritório, você fosse advogado ou contador, né? Aumentar a tua receita em R$50 mil, em mais ou menos uns 6 meses, mensais hoje, tu aceitaria ser meu mentorado? Peraí, calma, não terminei de formular a pergunta. Sendo que tu não vai me pagar nenhum curso para mim, tá? Uma mentoria, eu só vou querer uma participação, uma parceria desse resultado que tu vai ter. Onde que a gente assina? Pessoal, olha só. Sim. Ele criou o pitch dentro de um método, claro, e ele não está vendendo nada que ele não possa entregar, porque é somente sobre o resultado. Então, parabéns, porque de tudo que tu falou, tu tem muita certeza de que o resultado virá, tu vai estar ensinando a pessoa, levando o teu propósito e... Cara, tu tá um baita líder, né? Já são 15 parceiros, 15 advogados. E que baita líder, contratando pessoas de 19, 18 anos, colocando todo dia, plantando uma sementinha dos sonhos na cabeça, na mente delas. Jean, parabéns. Eu fico... E dando ferramentas para realizarem, eu tô aqui, essa aqui eu não... Isso aqui eu não sabia, né? Fiquei orgulhoso. Acho que essa é a palavra e parabéns, feliz, né, Vânia? Muito feliz. Hein, Vânia? Nossa, grato. Olha só. Realmente. O que você fez? Meu pimpolho. O que você ajudou a fazer? Meu pimpolho. Meu pimpolho. O Jean poderia... né? Qual é a tua idade, Jean? Eu tô com 31, quase. Não, Jean poderia ser nosso filho, com certeza. Eu poderia ter idade para ser teu pai. Olha só. De certa forma, sim, né? De certa forma, esse é o sentimento, é gratidão que legal. mesmo. Então, Vânia, mais uma pergunta de futuro para nós podermos encerrarmos com um bate-bola. O que tu imagina que tu vai fazer de transformação na vida dessas pessoas que estão junto da tua equipe, plantando a possibilidade de sonhos, mas dando ferramentas para realizar? Me sinto realizado, assim. Por isso que eu falei que encontrei o propósito, né? Porque, inclusive, eu sou muito transparente, tem a ver com o meu perfil, e eu sempre falo assim que, pessoal, essa parceria, né, que justamente eu sei que no dia a dia corrida a vida das pessoas, e tem muitos cursos, né, sobre direito tributário, sobre recuperação tributária, planejamento tributário, holding. Quantas pessoas você acha que no Brasil comprou curso e não teve tempo de assistir? Não assistiu porque o filho ficou doente, porque o escritório está tomando todo o tempo. Quantos cursos inspiram, né, sem que a pessoa termine aquele curso? Então, é justamente nessas pessoas que eu quero trabalhar, ajudar, né? Vem trabalhar comigo, deixa que eu te ajudo com a operação, eu te dou o caminho das pedras, eu vou acelerar, né, o teu processo. E quando estiver pronto, segue com as próprias pernas, né? Tu vai ter toda a liberdade, se um dia tu quiser colocar o teu escritório, né, o núcleo tributário lá, ter tua própria equipe, não ter mais a parceria com a CRA Advocacia. Tranquilo. Então, quando eu faço isso, né, eu vejo que hoje, inclusive, a gente está entregando, né, essa aliança tributária com esses contadores e advogados, que é uma coisa que... Existem franquias especializadas nisso, né, mas que vão cobrar royalties altíssimos ali mensalmente, vão dar uma participação pequena e ainda por cima te pagam um valor alto, né, de investimento para entrar, para ter esse suporte, né, de consultorias aí, em contabilidades e tal. E hoje a gente está podendo proporcionar isso como uma participação, né, dos honorários daquele escritório. Então, isso... Eu realmente encontrei, assim, não lembro quando foi que eu tive esse insight que mudou tudo, né? E eu lembro até de um livro que eu gosto muito, que é o Oportunidades Ocultas, né? Que fala justamente nessa linha, assim, do Carlos Domingos, que em algum momento, se você procura, você acha. Legal. Jean, então nós vamos para um bate-bola, mas antes do bate-bola, um livro que você poderia indicar para essa galera. Esse aí tu indicaria? Mais um, então. Dessas tantas leituras que já foram feitas. Não vou falar princípios, porque vai ficar um pouco manjado. Mas já li Princípios do Ray Dalio, muito bom. Foi presente do Eduardo Marcomis. Baita do livro. Né?
Eu gosto muito do... Até vi aqui, né, no estúdio, eu comentei o Como Influenciar Amigos e Fazer Pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Dale Carnegie. Isso. Uhum. E... estou esquecendo do meu livro número 1, né? Do Flávio Augusto, Ponto de Flexão. Poxa, eu estou com esse lá para ler. Não li ainda. Esse livro vai ser obrigatório para todo mundo que quer mudar de vida. Esse legal. livro é responsável hoje... Tem várias pessoas responsáveis por o que eu sou hoje. E se um dia eu pudesse encontrar o Flávio Augusto, com certeza eu... Que legal. Eu comprei esse livro, vai ser o meu próximo aí. Ele é um livro moderno dos outros 3 livros do Geração de Valor, né? Que é 1, 2 e 3. Mas basicamente antes eu falei uma frase que eu trouxe desse livro, né? O sucesso é uma ciência exata. Sempre tem um jeito de construir alguma coisa que vai dar certo e trazer prosperidade, né, para muitas pessoas. Basta encontrar. Então vamos lá para o bate-bola, então, agora. O que é o bate-bola? Eu vou dizer uma frase... Achei que já estávamos ali. Não, vou dizer uma frase e tu vai dizer algo que remeta àquilo, ok? Tá. Então vamos lá. Essa pergunta eu sempre faço. Eu não suporto. Arrogância. Eu gosto muito... De humildade. De? Humildade. Humildade. Tenho um profundo interesse e respeito por... Pessoas ambiciosas, não gananciosas. É diferente, né? Prosperidade. Felicidade. Advocacia. Desejo por justiça. Opa. Liderar é? Transformar. Excelência RH? Transformar também. É legal. E a última pra gente encerrar, vender é? Caramba, vamos pedir gol no Fantástico, hein? Transformar também, gente. Transformar também. Vender é transformar a vida das pessoas. Para mim, não foi porque eu não achei outra palavra. Não tem outra. Mas realmente é bem isso mesmo. E não é balela, pessoal. É isso aí. Jean, então, gostaria que você se despedisse de quem está assistindo. E o que tu deixaria de recado final aí para empreendedores, jovens empreendedores, não só da advocacia, até porque tu já foi presidente da AGE. Acredito que tu deva ter tido contato com Júnior, eu tenho me tornado mais empreendedor, muitos empresário, jovens querendo empreender, sim, quebrando a cara muitas vezes, que é um mundo muito gostoso, mas ele é muito duro, muito difícil. Inclusive, já está nascendo, né, uma nova empresa. E vou deixar aí para quem me acompanha nas redes sociais descobrir, mas sim, já está nascendo outro negócio, né? Uhum. O Jean não é só advogado, né? Ele já é um empreendedor que vai se tornar um empresário também. Para mim, tem uma diferença, né, em relação ao empreendedor e empresário. Mas, pessoal, a mensagem que eu deixo, né, de estar aqui é agradecer, né? Se você chegou até aqui, até o final desse episódio, né? Ouviu a gente até aqui, enxergou o valor no que a gente está falando, é porque você é uma pessoa diferente. Já começa por aí, né? Muitos, com certeza, talvez não vão escutar tudo, né? E sempre tem a diferença de quem se dedica e vai até o final. E a mensagem que eu deixo é isso, né? Se você está passando hoje por uma dificuldade na sua empresa, né? Você está com um problema de liderança, está com um problema no comercial, está vendendo pouco, o fluxo de caixa está baixo. O problema talvez não esteja na empresa, no segmento que você trabalha, né? Talvez o problema esteja em você. Então, acredite, sempre tem como transformar, né, um negócio que você está fazendo, independente de qual seja o seu setor, sempre existe uma maneira de você aumentar a sua receita, aumentar os seus resultados, conseguir vender, conseguir entregar. Tem que acreditar e tem que buscar. Não pode vestir lá a capa do orgulho, né, Júnior? Que a gente acabou criando esse termo, essa frase ali. Mas ter a humildade de saber que você sempre tem que aprender, né? Se você está tudo bem, a sua empresa está voando, né? Tudo bem, você não se preocupa com isso. Talvez não esteja escutando aqui esse podcast, assistindo. Mas se você sente que tem algo a melhorar, que você sente um incômodo, eu queria vender mais, queria perfumar mais, né? Queria me sentir mais seguro, né, numa reunião, queria tomar decisões melhores, né? Não ficar baixando meu preço a qualquer custo para fechar negócio. Você tem que se preparar. E para isso tem pessoas como a Excelência RH aí para te ajudar. Sempre se preparando. Obrigado, Jean. Doutora Vânia, seu recado final. Foi demais esse podcast também. Olha, eu muito não vi passar. Vai ser um dos mais longos aqui. Tem sido muito bom. A gente tem
conseguido rever algumas coisas com os nossos clientes, que viraram também amigos, que são pessoas que fazem a diferença nesse mundo. E eu estou muito, muito feliz de te ver assim tão conectado ao teu propósito. Obrigado, Vânia. Essa entrega de valor para o teu cliente e, principalmente, ser um transformador de pessoas, equipes, entregando valor, ensinando essas pessoas, administrando que elas possam conquistar seus objetivos e, ao mesmo tempo, contribuir para fazer a diferença na vida dos clientes de vocês. Parabéns, estou muito, muito feliz e obrigada por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, né, de me lembrarem de mim. Legal. Jean, nós que agradecemos também essa bela história, muitas vezes encheu o olho de lágrimas e dá para ver que emociona realmente porque vivencia. Sim. Eu muitas vezes aqui também fiquei muito arrepiado e emocionado. E para você que está nos assistindo, que assistiu até aqui, eu deixo um grande abraço e 2 palavras que apareceram muito hoje aqui, que é a preparação e o propósito. O Jean bateu muito nessa tecla. Você está preparado? Você tem propósito? Se essas 2 palavras estiverem rodando, andando ao seu lado, com a sua equipe, com a sua empresa, eu tenho certeza que o sucesso virá e você é uma pessoa de princípios e pode ser o nosso próximo convidado para o Princípio Cast. Até a próxima. Até a próxima.